Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um MesaCast. Eu sou a Juliana Massi e hoje a gente está num formato diferente. Estamos aqui, eu e o professor Gui, nós estamos num formato remoto. Para quem não sabe, a gente teve que mudar um pouquinho esse formato, porque eu sou uma gestante de terceiro trimestre, a ponto de parir a qualquer momento. E para evitar essas questões de transporte, Covid, esses riscos, a gente está adotando o remoto aqui temporariamente, para não perder aí as oportunidades de entrevistar vários professores da escola que tem cases bem legais para vocês. E hoje, como eu falei, eu estou aqui com o professor Gui Cliquet. Seja muito bem-vindo, Gui. É um prazer receber você aqui no nosso MesaCast. O Gui, ele possui graduação em Engenharia de Aeronáutica pelo ITA, tem mestrado em Engenharia Mecânica pela USP e doutorado em Comportamento Organizacional pela Universidade de Tulane, em New Orleans, nos Estados Unidos. Foi coordenador de programas de pós-graduação no INSPER até 2020 e atualmente é coordenador executivo de projetos acadêmicos, integrando os quadros do INSPER desde 2008. Tem experiência na área de engenharia mecânica, gestão de processos, docência em comportamento organizacional e gestão de programas educacionais para pós-graduação lá do SENS. Então, prazer ter você aqui, Gui. E a gente vai bater um papo hoje super interessante, que muita gente gosta de ouvir falar, que é sobre o Teamwork Experience. Eu queria ouvir de você, de modo bem resumido, Gui, como é que você definiria essa experiência do Teamwork? Bom, primeiro, retribuindo aí a apresentação, é mais do que um prazer estar aqui no MesaCast, ainda mais para inaugurar esse novo formato. E muito satisfeito em ser convidado para falar do Teamwork Experience, do qual eu creio, em particular, que tem muito assunto para colocar e bastante coisa para adicionar para os nossos, a nossa audiência. O que a gente pode falar do Teamwork Experience como uma explicação inicial? O Teamwork Experience é uma abordagem integrada aos currículos que permite desenvolver a competência de trabalho em equipe usando experiência e prática, muito baseada nos princípios de aprendizagem experiencial do Kolbe, só que colocado na prática, isso e fazendo funcionar. É interessante a gente, ao longo dessa conversa aqui, ter a oportunidade de explorar o que é que esse processo, o que essa abordagem traz de diferente e que realmente pode, por meio da inovação trazida, jogar um novo olho, uma nova visão desse processo de desenvolvimento de competências. A gente fala muito em competências, mas a maior parte das oportunidades a gente fica só no campo do conhecimento. Entendendo que competências abrangem habilidades, atitudes, faz-se muito clara a necessidade de que uma metodologia, uma abordagem de desenvolvimento seja muito baseada em aplicação prática, em experiência, em ação, sem o qual não há a menor oportunidade de desenvolver uma competência como um todo, né? Então, eu entendo que essa oportunidade vai ser muito boa para explorar esses aspectos da abordagem Teamwork Experience. E quando é que começou isso na escola, Gui? 2017, 18, por aí? Se eu estou boa de memória? Sua memória está boa. Começou no finzinho de 2016. Então tá valendo. Quase, errei um pouquinho, tá valendo, quase lá. Tá valendo a tua proposta de data. Começou com uma percepção bem clara da conveniência de se procurar soluções para um objetivo de aprendizagem que estava em nossos programas, mas que não tinha um endereço ainda muito adequado de solução, né? A competência de trabalho em equipe já era algo que a escola visualizava como uma proposta de entrega, considerando que
dentro dos ambientes das empresas é uma habilidade extremamente procurada hoje em dia. A maior parte das vezes acredita-se que as pessoas já vêm prontas para trabalhar em equipe e, curiosamente, na prática, ao longo da carreira do profissional, um dos grandes desafios é ele conseguir se integrar de maneira eficaz, né? Não só fazer amizades, não só fazer bons relacionamentos, mas conseguir atuar de uma maneira positiva dentro dos ambientes corporativos, produzindo entregas, produzindo resultados que façam diferença. E considerando que esse objetivo é importante, há um desafio muito grande, não só do INSPER, como de qualquer escola que se proponha nessa área, em encontrar uma solução que permita efetivamente entregar essa competência para o profissional. Que desafios é que apareceram na oportunidade? Qual foi o maior desafio? Lá de 2016. Lá da época. Qual é o primeiro desafio? Eu ia até perguntar isso agora, assim, né? Pensando, nós estamos em 2023 agora, né? Já são aí 7 anos. Qual foi o grande desafio lá quando vocês começaram? O primeiro grande desafio foi encontrar de que forma podíamos auxiliar os alunos a tirarem proveito das experiências em equipe. Quase todas as escolas propõem trabalhos em equipe. E nós todos sabemos muito bem que, infelizmente, essas experiências, na maior parte das vezes, não são muito bem aproveitadas. Os alunos, às vezes, se reúnem em equipes muito grandes, as escolas falham em controlar esse aspecto numa abordagem mais institucional, limitando efetivamente essa quantidade de alunos. Os alunos acabam não tendo responsabilidade ou a tal da accountability nas suas ações e, de forma alguma, isso acaba pesando no desenvolvimento da equipe ou mesmo dos seus membros. E não existem mecanismos efetivos que permitam tirar das experiências de trabalho em equipe qualquer tipo de desenvolvimento. Então, o primeiro grande desafio foi encontrar resposta para a pergunta: de que forma os alunos podem ter feedbacks, ter retornos sobre os seus desempenhos em equipe nos trabalhos, de tal forma que possam se autoavaliar e refletir sobre que tipo de mudanças nos seus comportamentos podem ser adequados para uma melhor prática do trabalho em equipe. Esse foi o primeiro grande desafio. Legal. E comparativamente aos dias atuais, vocês conseguiram responder essa pergunta? Novos desafios surgiram? Como é que foi? A resposta a essa pergunta inicial foi encontrar o apoio, o suporte, em primeiro lugar, de uma equipe de coaches que pudesse acompanhar o desempenho dos alunos durante os trabalhos, durante os projetos, e que auxiliassem em dinâmicas de coaching em equipe. É um tipo de dinâmica especializado, não é a dinâmica de coach 1-a-1, é uma dinâmica em que o coach serve como mediador num grupo de pessoas e que viabiliza a troca de informações de cada membro com relação ao desempenho dos seus colegas. Então, por meio desse tipo de sessão de coaching em equipe, depois de uma atividade em equipe encerrada, os membros de uma equipe podem trocar informações entre si sobre de que forma apreciaram ou de que forma poderiam os colegas agir de uma maneira mais positiva
para o trabalho em equipe em função da experiência que tiveram em conjunto. Esse foi a primeira grande charada que a gente conseguiu resolver logo na partida. Foi um pouquinho desafiador encontrar e trazer para a escola o corpo de coaches necessários para fazer isso, mas nós conseguimos identificar qual era o requisito de formação profissional, era essencial. O perfil é diferente, né? Até por não ser o coach sessão individual, né? Então deve ser um profissional bem mais diferenciado. Né? Na verdade, ele, além de ter as habilidades usuais de um coaching individual, que requer que ele não seja uma pessoa diretiva na forma de conduzir as interações, ele precisa saber mediar conflitos, ou seja, ele precisa estimular a discussão certamente traz pontos de concordância e pontos de discordância. E nas discordâncias, nem sempre a maneira que as pessoas encontram de iniciar as conversas ou de abordar essas diferenças são totalmente construtivas logo de cara. Esse é um dos grandes segredos do programa. O coach auxilia a encontrar maneiras de que essa discussão aprofunde, assegurando que ela seja realizada em bons termos. Então, é essencial isso para que as verdades possam ser colocadas, né? Que as pessoas possam ouvi-las, né? A arte não é só de ouvir, é a arte de escutar, para se tirar proveito dessas sessões de coaching. Legal, eu estou entendendo então que o coach é um grande diferencial, né? Do Teamwork Experience hoje em dia, né? E sendo um grande diferencial, qual que seria o maior ganho, assim, que você vê que usar esses coaches traz para um programa como esse? Bom, esse diferencial traz alguns pontos importantes para se pensar num programa, né? Veja que as sessões de coaching acontecem com a presença de todos os membros da equipe. E esse é uma abordagem que a gente já toma cuidado logo do início do programa, de alinhar com os alunos que participam. Porque uma sessão de coaching funcionar de verdade mesmo, ela precisa da presença de todos os membros da equipe, para que todos possam ouvir e trocar informações sobre o que aconteceu, sob seu ponto de vista, não sobre o ponto de vista de um terceiro. Você precisa colocar aquilo que você viu para que os outros tomem conhecimento. Né? O ponto de vista de todo mundo é válido. E isso exige data e hora para acontecer. Tá? Então, você tem no lado coaches, que tem uma agenda, tem alunos que têm outra agenda, então você tem que deixar isso tudo logisticamente muito bem montado, é um aspecto até chato, incômodo. Trabalhoso, mas curiosamente todos os alunos acabam adotando com muito engajamento nesse processo, tanto que o nível de ausências dessas reuniões é o mínimo possível, não passa de 5%, 10%, certamente ligados a problemas de ordem maior que a gente não consegue evitar no dia a dia. Mas, normalmente, as reuniões acontecem com presença integral e um engajamento que vai do início ao final da sessão de maneira perfeita. Muito legal, muito legal. E comparativamente a outras instituições de ensino, né, que a gente começou falando sobre isso, né, o trabalho em equipe, ele é uma competência que todo mundo quer aprender a desenvolver, né, e quando a gente pensa o INSPER e todo o programa que foi sendo feito, e pensando em outras instituições, o que você acredita, além do coach, que seja o grande diferencial hoje do Teamwork Experience no INSPER? Há mais um elemento importante que agregamos à abordagem e que também faz diferença no processo. Né? Quando a gente fala de trabalho em equipe, a maior parte de nós acredita que sabe o que é trabalhar em equipe, que domina com maestria essa competência, na prática quase como se fosse de nascença.
E isso está ligado muito ao fato de que é verdade, sim, que a civilização humana se desenvolveu com base na capacidade de socialização dos seus indivíduos, né? Mas também posso te trazer aqui a informação de que, por outro lado, as questões de equipe em empresas não têm mais do que 100 anos de existência, e 100 anos para uma sociedade é muito pouco no processo Sim. de estabelecer códigos, procedimentos e entendimentos comuns. Então, veja só que coisa curiosa. Uma das competências, uma das habilidades, perdão, que envolve a competência de trabalho em equipe é a interação com os colegas. Eu vou só dar essa questão mais detalhada, porque é interessante para explorar o quanto as pessoas precisam avançar no entendimento do que é essa competência para poder tirar mais proveito no dia a dia da interação em equipe. Nessa habilidade de interação com a equipe, uma das questões que vem à tona é a seguinte: qual será que deveria ser a habilidade característica da interação com os colegas para que você tenha uma eficiência ou uma eficácia ótima? A maior parte das pessoas entende que se eu for capaz de me comunicar bem com cada um dos meus colegas, isso é ótimo. Ou seja, eu devo ser capaz de falar com clareza, ouvir muito bem, escutar muito bem e saber estabelecer a comunicação de duas mãos. Hoje se fala muito em comunicação não violenta, né? Segurança psicológica. E, sem dúvida nenhuma, esse aspecto da troca de informação aberta, ouvir, falar, é essencial no processo. Mas, por incrível que pareça, isso é o mínimo necessário. Isso não é a habilidade que se mais necessita para um entendimento. Interessante. Se eu quero me comunicar com maior qualidade com os colegas, eu preciso assegurar na minha equipe que o entendimento de todos os colegas sobre o que está sendo discutido, sobre qualquer tema que esteja sendo discutido, é compartilhado com uma visão comum. Se eu tenho dois colegas, o Alberto e a Maria, trocando ideias sobre um determinado tema, eu preciso me assegurar que o Alberto e a Maria entendem o tema que a gente está discutindo de maneira similar. Ou seja, não basta que eu me comunique bem com Alberto e com Maria, mas é importante que eu me assegure que Alberto e Maria também conversem bem. Ou seja, a comunicação entra num nível de maior âmbito. Eu preciso me assegurar do entendimento comum da equipe. E isso não é óbvio. Todo mundo tem que estar na mesma página. Todo mundo tem que estar na mesma página. Senão até o entendimento do que se propõe vai para outro lugar, né? Cada um vai para um lugar, né? E aí não tem comunicação efetiva que consiga vencer isso. Faz total sentido. Pois é, e veja só o que isso gera no trabalho em equipe. Vamos dizer que nós dois estejamos trabalhando em equipe. Eu estou com o entendimento de que uma boa comunicação requer apenas que eu tenha uma capacidade de entendimento com os meus colegas adequado. Então, eu espero que na minha conversa contigo a gente se entenda bem, mas não me preocupo com o teu domínio sobre os outros colegas. Como é que você está compartilhando a visão daquilo que está sendo discutido com os colegas não é minha preocupação. Mas para você, quando se fala de interação com os colegas, isso é importante. Aí, eu posso avaliar, por exemplo, um terceiro colega como um colega que está com um bom desempenho na comunicação em equipe, porque ele simplesmente conversa bem, peer-to-peer, né? Um a um, pessoa a pessoa. E você já disse para mim, não, ele não tem uma boa comunicação porque ele não está muito preocupado com a visão compartilhada dos assuntos que estão sendo discutidos. E isso gera uma diferença, um conflito na avaliação do que cada um tem
de visão com relação a essa competência. Isso gera muita discussão, isso gera muito conflito, e às vezes essas diferenças nem são discutidas entre as pessoas. E por este motivo, a gente teve que trazer um referencial já amplamente reconhecido, tá? Que foi criado nos Estados Unidos, começou com a Universidade Purdue, em engenharia, e hoje em dia já utilizado por mais de 1.200 escolas, incluindo universidades em nível global, e que traz um conhecimento de quais são esses níveis de proficiência nas habilidades envolvidas com o trabalho em equipe, de tal forma que, com isso, a gente pode ajudar também, do ponto de vista referencial, conceitual, cada aluno a entender sobre o que é que está conversando em trabalho em equipe, ao trazer para as sessões de coaching. Esses dois aspectos, essas duas ferramentas que a gente utiliza, complementam toda a abordagem no ponto de vista de reflexões que são usadas nas sessões de coaching e constituem um diferencial muito importante do programa para com as outras escolas. Eu, particularmente, desconheço aqui no país outras escolas que adotem abordagens similares a essa. Eu também não me recordo de ter hoje alguém fazendo algo nesse tipo. É muito interessante, Gui, que ouvindo você falar, né, a gente está falando de um contexto feito numa pós-graduação, você até comentou, né, que do referencial que vem na cultura organizacional, de pensar as empresas, né, de como é que a gente olha isso do ponto de vista empresarial. E é muito interessante que, te ouvindo, eu consigo ver vários exemplos que a gente tem no nosso dia a dia na escola, né? Entre gestores, equipes, os projetos que a gente tem, agora você aí na gestão de projetos da escola, como muitas vezes, de fato, trabalhar em equipe é muito mais a ver se todo mundo está com o mesmo entendimento. E às vezes a gente fica num esforço de comunicar direito. Acho que essa é uma dica importante até para quem está nos ouvindo em casa, né? Seja, né, o corpo docente, colaboradores do INSPER. Eu acho que é uma reflexão também para a gente fazer no nosso dia a dia profissional, né? Será que o grupo que eu estou trabalhando tem o mesmo entendimento que eu, sim ou não, né? Então, acho que você trouxe aí também uma habilidade interessante para a gente refletir, fazer uma autoavaliação dentro do nosso contexto como escola, né? Então, achei super legal. Eu queria fazer uma afirmação para você e ver se você concorda com essa afirmação. Tá? Trabalhar em grupo significa desenvolver competências e hábitos. Você concorda com isso? Por quê? Eu concordo que envolve, sim, hábitos, envolve também conhecimentos, né? E isso acaba implicando no fato de que, para desenvolver essa competência, você precisa ter uma prática que até precisa ser realizada de forma mais ou menos contínua, né? Como eu vou falar algo simples, mas não tem jeito. A gente, para andar de bicicleta, precisa andar bastante, né? No início, usa rodinhas, né? Que é como são as nossas sessões de coaching no Teamwork Experience, né? As rodinhas são necessárias para a gente, enquanto não tem muito equilíbrio, dar uma acertada, uma nivelada na bicicleta antes de cair, né? Agora, com o tempo, você abandona as rodinhas e vai sendo capaz de usar a bicicleta em vários terrenos, né? Começa a poder andar, inclusive, em tráfego urbano, o que traz alguns desafios. Você tem que prestar atenção na bicicleta, mas também no tráfego. Como é que você faz as duas coisas ao mesmo tempo? A bicicleta tem que ser automática. Você não pode andar de bicicleta pensando em cada 10º qual a sua próxima ação, porque você não dá conta disso. Na verdade, você tem que usar a tua capacidade automática de comportamento, e, por incrível que pareça, equipes é a mesma coisa. Você não vai trabalhar em equipe pensando como é que você vai abordar o colega ou de que maneira vai fazer uma reunião, porque, na prática, você tem normalmente um assunto maior para tratar, alguma coisa de finanças, alguma coisa de marketing, alguma coisa de operações. Tá? Só que isso precisa ser realizado em conjunto com trabalho em equipe. Trabalho em equipe tem que ser automático. E para virar automático não tem jeito. Você precisa repetir, repetir, repetir
e refletir em cima dessas experiências até aprender. Então, por isso que eu concordei com a tua afirmação sobre envolver hábitos, envolver habilidades, sim, e por isso não é um aprendizado de um texto de 2, 3 páginas muito bem explicado. Pelo contrário, tanto que a abordagem que a gente usa aqui para desenvolvimento dessa competência dura o programa inteiro. Várias sessões de coaching são realizadas de tal forma que a gente consegue aí cada aluno fazer a sua reflexão sobre a competência e ir aprendendo ao longo do tempo como melhor praticá-la. Isso está muito atrelado ao próprio conceito de competência e habilidade, né, Gui? A gente fala muito sobre isso no desenho de curso do DEA, em que a gente vai abordar o PDAF, né, o Planejamento, Dinâmicas, Avaliação e Feedback. Quando a gente vai pensar os tais objetivos de aprendizagem, taxonomia de Bloom, os níveis cognitivos, aquela história toda, né, a competência é a capacidade que eu tenho de fazer algo com sucesso e eficiência. Se eu considero o trabalho em equipe de fato uma competência, uma habilidade, toda habilidade ela demanda uma repetição, né? Fazer mais de uma vez, errar, aprender com o erro, receber feedback, refletir sobre o processo, como você falou. Então, eu concordo plenamente com a tua justificativa nesse sentido, né? E quando a gente vai para esses aspectos comportamentais, de fato, a gente precisa praticar, refletir sobre essa prática, receber feedback, interagir com os pares e se aprimorando continuamente. Então, faz total sentido, inclusive, o teamwork permear aí todo o curso de pós-graduação, né, um longo período aí, para que o aluno, de fato, consiga atingir o desenvolvimento dessa habilidade. Isso é muito bom, porque às vezes as pessoas pensam que trabalhar em grupo basta criar um trabalho, né, dividir os alunos em grupo, e basta lhe dar uma oportunidade para que eles, de fato, treinem essa habilidade. Às vezes essa proposta ela é muito ainda né, pequena para, de fato, treinar uma habilidade. Então, ouvindo você falar, fica cada vez mais claro. E acho que é até legal você comentar isso para o nosso público, né, o pessoal que está nos ouvindo. Trabalho em equipe é uma competência. Se uma vez você quer inserir isso num programa, é preciso desenhar toda a experiência ao longo da jornada para que o aluno tenha diferentes oportunidades de treinar essa habilidade, de treinar esse comportamento. Você concorda com isso? Tanto que esse caminho que você fala aí é algo que você precisa orquestrar junto a todas as disciplinas, a todos os módulos de um programa que enfoque esse objetivo. Isso significa, na prática, que os docentes, cada um deles, acaba participando do processo em uma determinada etapa e tendo consciência do que é realizado lá. Por exemplo, nesse programa em que nós implementamos na primeira oportunidade o Teamwork Experience, que é o Certificate in Business and People Management, os docentes acabaram desenhando intencionalmente para cada módulo uma atividade em equipe com o desafio necessário para que realmente os membros das equipes todos se envolvessem, ou seja, não era um trabalhinho pequeno, era um trabalhinho de grande porte, e estruturaram de tal forma que depois eles podiam dar um feedback detalhado da qualidade dessa entrega em detalhes, né? Cada tópico que foi entregue pela equipe, o todo se estava bem integrado, de tal maneira que a equipe podia utilizar isso depois nas sessões de coaching para avaliar como é que foi o desempenho. Então, nas sessões de coaching fica até curioso, porque do jeito que foi desenhado o programa, a cada período letivo, eles têm um projeto para realizar que na sessão de coaching é examinado em profundidade, tanto o resultado desse trabalho, como, do outro lado, a qualidade da interação entre os membros da equipe. Então, eles usam o feedback que o professor dá detalhado sobre a entrega que fizeram em um determinado período, e as avaliações entre pares que eles fazem por meio de uma ferramenta especializada, de tal maneira que eles conseguem chegar na sessão de coaching muito bem municiados de informação, para, assim, trocar ideias sobre como é que a equipe foi e como é que pode ir no futuro. A gente ainda faz mais um truquinho dentro dessa ideia de desenho progressivo.
a gente Perfeito. permite que a equipe repete a formação no trimestre seguinte para tirar proveito do trimestre anterior, do período anterior, de tal maneira a melhorar e aprender com a repetição da própria formação da equipe. Então, isso só pode ser feito se a Excelente. escola, quando desenha o programa, toma um cuidado de pensar isso etapa a etapa e orientar professores e coordenar as ações para que isso aconteça conforme planejado. Você acabou de trazer um excelente exemplo de muitas perguntas que a gente recebe no DEA, né? Tudo bem, quando a gente pensa lá o PDAF, pensa muito níveis cognitivos, né? Objetivos de aprendizagem que trabalham mais a cognição, né? De origem mais técnica. Como é que a gente faz isso quando aborda essas questões muito mais de hábitos e comportamentos? Acho que você deu um exemplo claro de como se coloca uma meta, desenha bem a jornada, pensa as dinâmicas e dá feedback para aprimoramento contínuo, que no fundo é o mesmo princípio, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Achei muito bacana, muito legal o exemplo. E você comentou, Gui, de uma ferramenta, né? A gente sempre usou o CATME na escola. É o CATME ainda que se usa? Quer comentar um pouquinho sobre? Que acho que Sim, hoje no Teamwork é a área que mais utiliza o CATME na escola, né? O CATME vem evoluindo nos últimos 7 anos e mantém a mesma estrutura. Como é que você enxerga isso em termos de tecnologia para aprendizagem? a proposta básica do CATME é a mesma, que vem evoluindo ao longo dos anos. Mas ele está recebendo, sim, melhorias e desenvolvimentos que permitem à ferramenta cada vez trazer mais informações, tanto para os alunos quanto para aqueles que aplicam as avaliações. Então, vou explicar um pouquinho para você. A princípio, o CATME era uma ferramenta que trazia como recurso a possibilidade de realizar uma avaliação entre par quantitativa sobre comportamentos típicos dos alunos no trabalho em equipe. Então, eu usava o CATME, por exemplo, para passar uma avaliação para o meu colega com números, com gradações, indicando qual é o nível de proficiência que ele tinha em cada uma das 5 dimensões que o CATME emprega. Tipo uma rubrica mesmo, um rubric. Esse recurso inicial foi ampliado, a questão de uns 2, 3 anos atrás, recebendo a adição de feedbacks também qualitativos, ou seja, além dos numerinhos, né, que te permitem comparar com outros colegas, você também recebe agora comentários qualitativos, o que te dá a oportunidade de enxergar o motivo das diferenças de gradações que você recebeu. Perfeito. Isso foi uma melhoria que o CATME realizou ao longo desses tempos. Mas, além disso, há uma série de outras melhorias. Talvez aqui a gente não consiga trazê-las em detalhes, mas para quem opera no dia a dia, há uma série de facilidades que não haviam antes para compartilhar informações e tirar alguma conclusão com relação aos números que a avaliação apresenta. Muito legal. Gosto de mencionar porque muitas vezes na escola as pessoas não sabem quais são todas as tecnologias que a gente utiliza, né? O CATME é uma delas, que fica aí a serviço desse projeto tão bacana. E eu tô aqui refletindo também, Gui, com base no exemplo que você trouxe, que eu achei bem interessante, uma curiosidade de uma pergunta aqui. Quando a gente fala, né, de Teamwork Experience, você entendendo isso como uma competência, que tem várias habilidades, como a gente falou, essa questão do entendimento, da comunicação, quando a gente pensa o professor, você acha que o professor ter essa competência em si desenvolvida auxilia muito o processo com relação aos alunos? Ou você acha que não faz muita diferença? O professor vai aprendendo, vai fazendo. Como é que você enxerga o papel do professor nesse processo? Pergunta difícil essa, né? Não, o que eu vou te trazer é uma visão um pouco inovadora. Quando nós estávamos conversando com relação à necessidade de construir um currículo que pensa no todo,
para que esse currículo realmente funcione, ele deveria ser construído com a contribuição em equipe dos docentes. Uhum. Então, mais do que importante para o próprio professor em sala de aula quanto essa competência, é a competência ser dominada por eles para que eles desenhem e entreguem programas integrados na escola. Ou seja, Perfeito. dominar teamwork em sala de aula para ajudar os alunos é muito importante, mas tão importante quanto isso é o professor saber trabalhar em equipe com os colegas, porque é isso que permite construir um currículo realmente integrado. Então, essa pergunta tem uma resposta adicional que eu acho que não pode ser deixada de lado Perfeito. e acho muito importante o ponto que você colocou. Perfeito. Eu faço essa pergunta até muitos anos atrás, antes de eu entrar no INSPER ainda, eu passei por uma experiência pessoal como docente de trabalhar com outros 5 professores numa aprendizagem por projeto. E a gente foi um desastre em termos de trabalho em equipe conjunto para fazer o projeto acontecer. E aí, olhando a complexidade do Teamwork Experience, eu falei, deve ser um desafio muito grande. Hoje, agora, já aprendeu-se muito, né? Os professores já estão super acostumados, mas eu imagino que lá atrás, de fato, é uma competência também do professor que acaba sendo fundamental para o processo, né? Porque é uma troca muito grande entre corpo docente, aí tem a variável do coach, o aluno, então, de fato, o professor passa aí por um desenvolvimento forte aí nesse processo, né? Passa, e eu confesso que nós procuramos compartilhar com eles também um processo de desenvolvimento quanto a Teamwork Experience, quanto ao entendimento da abordagem e como é que nós vamos realizar tudo isso. Então, eles tomam conhecimento e aprofundam bastante o domínio no que significa o trabalho em equipe, inclusive para que eles possam propor de maneira adequada os projetos que os alunos farão a cada trimestre e orientar, mesmo que do ponto de vista mais técnico, como é que a equipe pode realizar a missão em equipe mesmo, sabe? Uhum. Sim. Não há responsabilidade do professor dominar ao extremo esse desenvolvimento, porque há um suporte aí dos coaches, mas como são eles que propõem o desafio em equipe, eles precisam saber muito bem como é que esse desafio funciona, o que eles vão esperar dos alunos, das entregas, para poder até tirar dúvidas, orientar os alunos durante as atividades. E nós colocamos todos os professores para entender aí o processo, toda a abordagem, como um processo de introdução de um novo docente a cada nova oportunidade que a gente tem de agregar alguém ao corpo docente. Excelente, que aí você vai criando multiplicadores na escola. Muito legal. E Gui, a gente falou do docente, quando a gente pensa, né, o professor também com relação àqueles alunos, tem sempre, né, famoso, todo mundo que pensa em trabalho em equipe vai pensar que sempre pode ter aquele aluno que entrega abaixo do esperado, né, ou aquele um grupo de alunos, ou aquele aluno que acaba carregando o grupo junto. Como é que vocês lidam com isso no teamwork? Tanto do ponto de vista do que o docente faz, ou o próprio coach, para evitar isso, como é que vocês lidam com essa relação? Isso acontece no teamwork ou vocês conseguiram aprender a resolver esse tipo de problema? Olha, como eu lhe disse, há um engajamento grande dos alunos. Uhum. Isso, no entanto, não assegura que todos participem de forma similar. Como Sim. Você mesmo já antecipou, ocorrem situações em que um ou outro aluno fica um pouco para trás, participa menos, e às vezes até bem menos. Agora, o que acontece com as sessões de coaching nessas oportunidades? Acontece o que a gente chama de peer pressure. Os colegas apertam o membro que teve dificuldades de desempenho e todos procuram entender o que é que está acontecendo. Por que o colega está faltando tanto com relação à equipe?
O que tem acontecido normalmente é que, às vezes, há situações pessoais que privam a disponibilidade de um ou outro, e aí, nessa oportunidade, as pessoas trocam posições, eventualmente há alguma empatia, uma concessão vamos dizer, uma autorização, né, para essa falta, e há um compromisso de compensação para um trimestre próximo que vão trabalhar em equipe. Então, a própria equipe acaba pressionando para que o colega que teve um desempenho um pouco menor que se apresente de melhor forma em próximo trimestre. E isso tem funcionado, tá? Essa solução tem funcionado. É o uso do clássico peer pressure que a gente tanto ouve falar em situações de equipe, tá? Mas foi bem alertada essa pergunta, porque é uma das coisas que as pessoas precisam aprender a fazer, como apertar os outros e como prestar conta daquilo que você está fazendo. Faz parte do processo. E ouvindo você falar, me parece que vocês usam muitas ferramentas de motivação extrínseca e intrínseca, né? Porque essa preocupação de saber o que está acontecendo com o aluno, de ouvir, né, de criar uma conexão com ele, mostrar o valor, vai trabalhar muito intrínseco, né? E essa pressão, essa responsabilidade que os colegas trazem também pode acabar trabalhando o extrínseco. É nessa linha mesmo, assim? Eu acho que é um exemplo interessante também para a gente poder trazer um pouco algumas ferramentas de motivação e engajamento. São todos recursos relacionais, né? Principalmente os extrínsecos. E do ponto de vista intrínseco, a gente traz a própria motivação e engajamento que o aluno apresentou ao escolher o programa. Então, é muito difícil para o aluno ouvir uma má apreciação do seu desempenho quando ele entrou no programa dizendo que ia se desenvolver em trabalho em equipe. E o pior é que ele sabe que ele não consegue justificar para os colegas dele um ponto de vista de que não, eu fui excelente, vocês todos é que dizem que eu fui ruim. Isso não dá para sustentar. As pessoas sabem o que aconteceu, têm evidências, não é uma conversa com o professor, né? Conversa com aquele que está junto contigo, né? Isso funciona muito bem. E como você falou, acaba construindo um conjunto mais completo de alavancas motivadoras aí do desempenho do aluno nessa competência. Muito legal. E quais você acredita que sejam os possíveis ganhos profissionais que os alunos levam do Teamwork Experience? É muito curioso compartilhar contigo que a gente faz uma pesquisa ao longo do programa, mais próximo do final, sobre em que âmbitos eles reconhecem que o Teamwork Experience entrega desempenhos melhores. É muito interessante a resposta deles, porque eles têm 3 opções. Um em nível pessoal, outro em nível acadêmico e outro em nível profissional. 95% deles reconhecem em nível profissional. Uns 70% em nível acadêmico e uns 50 e poucos em nível pessoal. Ou seja, eles reconhecem que o principal benefício do programa, dessa abordagem, é para as empresas. E isso é reconhecimento maciço daqueles que fazem o programa. Eu tenho até um fato curioso, numa das pesquisas, a gente teve, num comentário adicional realizado, a informação de que alguns alunos haviam escolhido o programa porque tinham conhecido colegas dentro da empresa que tinham capacidade de trabalho em equipe, principalmente feedbacks com relação à equipe, muito boas e que eram referências. Então, o próprio pessoal que sai acaba sendo uma boa divulgação do resultado do programa para aqueles que estão do lado de fora. Eu acho interessante compartilhar isso. Muito legal, muito bacana. Excelente. E você também acha que o teamwork ele ajuda no amadurecimento dos alunos, na socialização? Como é que você acha que os próprios alunos enxergam isso? Contribui para o amadurecimento, não só profissional, mas também pessoal?
é parte, o Teamwork Experience acaba participando de um estágio de desenvolvimento pessoal importante. Numa fase que começa por volta de 18 anos, até uns 25 e 26 anos, que o nosso cérebro, a nossa cognição começa a enxergar com maior clareza que precisa levar em consideração comentários externos, pontos de vista externos e melhorar seu relacionamento com outras pessoas, para que a vida seja mais proveitosa, mais satisfatória. É a descoberta nessa fase de vida de que o mundo tem vários pontos de vista e a gente precisa entender esses pontos de vista. E, curiosamente, esse programa vai ao encontro exatamente disso, porque se você levar em consideração as sessões de coaching e seu efeito, você vai encontrar lá oportunidades imensas de que cada um possa tomar conhecimento do que os outros pensam de si próprio, né? Como é que as pessoas te enxergam, né? No dia a dia, com detalhes, com evidências, e isso te traz uma riqueza no processo de reflexão, de pensamento com relação à maneira pela qual você enxerga a sociedade muito grande. Então, sim, eu diria que é uma importante opção para aquele que quer se ver num ambiente diferente daquele familiar, e que, por outro lado, é extremamente seguro, porque tudo que acontece dentro do programa fica dentro do programa. Só que você tenha entendimento claro com relação ao que isso significa. As práticas de confidencialidade dos coachings os obrigam a manter segredo sobre o que é trocado dentro das sessões. Eu nunca tive qualquer tipo de informação das sessões de coaching aqui na escola. Não tenho a menor ideia do que acontece. Óbvio que se um aluno ou outro conta por conta própria, isso está fora do nosso controle. Mas das coaches não sai nada. Então, é um lugar excelente para você abrir o jogo, ouvir o que os outros têm para te dizer e tirar proveito disso para ter a tua evolução pessoal. Gera um impacto tremendo na vida pessoal e profissional do aluno, né? É muito interessante, muito legal a proposta. Gui, tá muito bom esse nosso papo, tô achando excelente. Acho que é super legal a gente mostrar esse projeto tão rico do Teamwork, que já está há tanto tempo na escola para as pessoas conhecerem. E muitos professores nos procuram, Deia, para falar sobre o trabalho em equipe, para saber como é que eu faço. Eu queria ouvir de você sugestões. O que seria fundamental? O que você recomendaria para o corpo docente, para aquele professor que gostaria de adotar o Teamwork como uma competência a ser desenvolvida na sua disciplina, ou um determinado programa de sua atuação? O que é fundamental? Assim, por onde ele começa? O que você sugere aí, com toda essa bagagem que você tem sobre o tema? Bom, se um professor tem como propósito desenvolver a competência de trabalho em equipe na sua disciplina, precisa, em primeiro lugar, de uma atividade que exija da equipe interdependência. Ou seja, há necessidade de que o trabalho tenha uma robustez de tal magnitude que traga a necessidade de que todos os membros da equipe participam, quer seja pelo volume do trabalho, quer seja pelas diferentes habilidades que estão envolvidas. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, seria muito interessante que ele tomasse cuidado com o tamanho da equipe. Usualmente, passar de 5 membros começa a trazer a possibilidade de que alguns deles não participem das atividades. 3 membros funciona, 4 funciona, 5 está lá no limite. Um quarto aspecto, um terceiro aspecto seria interessante também assegurar é de que, ao final do projeto, ao final da entrega, ele devolva um bom feedback sobre
o trabalho, não uma nota, mas uma análise comentada do trabalho detalhada, né, tópico a tópico, e a integração do todo, assim como propiciar para os membros da equipe alguma oportunidade para discutirem entre si como é que foi o trabalho, como é que foi o desempenho de cada um e o que eles poderiam ter feito de diferente para que o trabalho fosse ainda melhor. Isso depois ele devolveu o feedback. Tá? Então, basicamente, criar um projeto desafiador, assegurar que o tamanho da equipe seja controlado e propiciar, ao final, um feedback de qualidade e uma sessão que eles possam discutir os resultados. Isso é o mínimo para tirar um bom proveito do trabalho em equipe. Excelente dicas, Gui. Muito bom. Queria te agradecer mais uma vez. Gui é sempre um parceiraço do DEA, então fico muito feliz de receber você aqui no nosso MesaCast, Gui. Muito feliz de ouvir do Teamwork. O Teamwork tem quase a minha idade de INSPER. Eu entrei em 2016 e eu lembro quando você começou o projeto e até os dias atuais. Fico muito feliz com o sucesso do projeto. É uma alegria trazer isso aqui como uma boa prática para a escola e muito obrigada pela sua participação e por fornecer aí tantas informações tão bacanas desse projeto. Foi um prazer ter você aqui. E para quem está em casa, a gente se vê no próximo MesaCast. Até lá. Agradeço imensamente ao teu convite, Juliana. Obrigada, Gui. A gente se vê em próximos projetos por aí. Abraço.